Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos, bora revisar os assuntos que estudamos para fazermos uma boa prova? Hoje a aula vai ser diferente. Só vamos resolver questões sobre vários assuntos que já vimos em aulas anteriores. Preparados para essa viagem? Então, vamos estudar? A primeira questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Aquarela. De uma América a outra, eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro. E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Nosso enunciado diz o seguinte: qual trecho da música possui metáfora? Letra A, um menino caminha. Letra B, a esperar pela gente o futuro está. Letra C, e o futuro é uma astronave. Ou letra D, e caminhando chega num muro. Bonitos, antes de analisarmos as alternativas, vale lembrar que a metáfora é uma figura de linguagem que compara dois elementos diferentes, mas sem usar as palavras como ou parece. É quando dizemos que uma coisa é outra, para deixar a ideia mais bonita ou mais literária. Bom, primeiramente dizer que a metáfora no verso "um menino caminha" não está correto, porque aqui a frase está falando de algo bem literal. Um menino está andando, nada de comparação escondida. Então, vamos eliminar a letra A. Além disso, pessoal, o verso "a esperar pela gente o futuro está" também não traz nenhuma metáfora. Ele só está dizendo que o futuro está ali, esperando, como se fosse uma pessoa, dando vida ao futuro, mas sem fazer uma comparação com outra ideia. Eliminem a letra B. E a letra D, com o trecho "e caminhando chega num muro", também não é metáfora. Ela está dizendo que o menino caminhou e encontrou um muro. E pode até ser simbólico, mas está sendo usado de forma direta, objetiva. Mais uma para conta. Sobrou só uma opção. No verso "e o futuro é uma astronave", tudo muda de figura, bonitos. Aqui sim temos uma metáfora. O futuro é comparado a uma astronave. É só uma forma criativa de dizer que o futuro pode nos levar para longe, para frente, como se fosse uma viagem. E o mais legal, essa comparação foi feita sem usar as palavras como ou parece. Por isso, sabemos que é uma metáfora de verdade. Por isso, vamos marcar C de carequinha e é a correta. Bora para a próxima, leiam comigo. Leia o texto e responda a questão. Peixe vivo. Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Nosso enunciado diz o seguinte: a cantiga tem rimas. Letra A, para ser cantada e memorizada. Letra B, para causar humor e divertir. Letra C, para ser declamada como poesia. Ou letra D, para contar uma história real. Bonitos, vamos iniciar nossa análise relembrando que a cantiga é um tipo de música com letra curtinha, cheia de repetições e rimas que ajudam a fixar a letra na memória. Ela geralmente tem uma melodia simples e é muito usada com crianças por ser fácil de lembrar e cantar. Assim, a letra B diz que a cantiga tem rimas para causar humor e divertir. Olha, a gente até se diverte cantando, é verdade, mas essa cantiga aí fala de sentimento, de querer estar com alguém, como no trecho "sem a tua companhia".
Isso tem mais a ver com saudade do que piada ou brincadeira. Então, mesmo sendo uma música leve, o objetivo dela não é fazer rir nem causar humor, e sim expressar um sentimento. Por isso, vamos eliminar a letra B. Além disso, pessoal, podemos até perceber que a cantiga parece uma poesia, porque tem rimas, repetições e um ritmo gostoso. Mas o que faz uma cantiga ser cantiga é justamente isso. Ela foi feita para ser cantada, com melodia, e não só falada como um poema. Eliminem a letra C. E a letra D diz que a cantiga serve para contar uma história real. Muitas vezes as cantigas inventam situações ou misturam realidade com fantasia, como um peixe que sai da água ou uma boneca que fala. Isso mostra que elas não são feitas para contar fatos reais. Então, eliminamos a letra D também. Sobrou só uma opção, hein, galera? A letra A diz que a cantiga tem rimas para ser cantada e memorizada. E é exatamente isso. As repetições e rimas são feitas para facilitar o canto e fazer com que a gente grave rapidinho a letra. Por isso, a de amiguinhos é a correta. Maravilha, hein, bonitos? Próxima questão. Leiam comigo. Leia o texto e responda a questão. Propósito. De rosto aberto, de peito erguido, bem aguçado cada sentido. Tecer com calma meu pensamento. Palavra justa, olhar atento. Com passo firme pisar no chão e com amor no coração abrir os braços. Em união com toda a terra, com cada irmão. Bonitos, aguçado significa atento, capaz de perceber as coisas com clareza. Nosso enunciado diz o seguinte: o poema apresentado, letra A, não possui rimas entre os versos? Letra B, possui 2 estrofes de 8 versos? Letra C, possui 16 estrofes e 2 versos? Ou letra D, aliteração com a consoante T? Bonitos, para iniciarmos a análise, vale lembrar que o poema é um tipo de texto escrito em versos, organizados em estrofes, e usa um jeito mais criativo, cheio de ritmo, som e muitas vezes rimas. Os poemas são feitos para transmitir sentimentos, ideias ou reflexões por meio da linguagem poética. Bom, primeiramente, a letra A diz que não possui rimas entre os versos, mas se lermos com atenção, percebemos que possui sim algumas rimas suaves, como pensamento, atento, chão, irmão. Então, não podemos dizer que não tem rima nenhuma. Eliminem a letra A. Já a letra B diz que o poema possui 2 estrofes de 8 versos, e isso está certinho. Dá para contar direitinho. São 2 partes com 8 versos cada. Por isso, B de beijinho poético. Essa é a correta. Além disso, pessoal, a alternativa C, que diz que o poema tem 16 estrofes e 2 versos. Na verdade, são 2 estrofes e, como já vimos, o total de versos é que é 16. A letra confundiu tudo, então podem riscar também. E a letra D traz a indicação de que o poema apresenta a aliteração com a consoante T. Apesar de termos palavras com T, como tecer, atento e todo, essa repetição não é forte nem constante o bastante para ser considerada uma aliteração marcante no poema todo. Então, essa também não vale. Olha só, bonitos, vocês são feras, hein? Bora para mais uma questão? Leiam comigo. Leia o texto e responda a questão. Matilda levantou-se e começou a dizer a tabuada do 2. Quando chegou ao 2 vezes 12, 24. Ela não parou. Continuou com 2 vezes 13, são 26. 2 vezes 14, são 28. 2 vezes 15, são 30. 2 vezes 16. Pare. A senhorita Mel pediu.
Ela estava fascinada com aquele desfile perfeito de números. Até onde você sabe? Até onde? Não sei, senhorita Mel. Acho que até bem longe. Matilda respondeu. A senhorita Mel ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo sobre o que acabara de ouvir. Nosso enunciado pede o seguinte: no trecho destacado, em que parte a senhorita Mel falou com a Matilda? Letra A. Ela estava fascinada com aquele desfile perfeito de números? Letra B. Até onde? Não sei, senhorita Mel. Letra C. Pare, a senhorita Mel pediu. Ou letra D. Acho que até bem longe, Matilda respondeu. Bonitos, antes de analisarmos as alternativas, vale lembrar um detalhe bem importante. Como sabemos quem está falando num texto? Uma pista valiosa são os verbos de enunciação, que mostram quando alguém fala, pergunta, responde, comenta, grita, afirma, entre outros. Esses verbos vêm geralmente junto da fala e ajudam a identificar quem disse o quê e como disse. Eles são tipo uma placa de sinalização na estrada do texto, indicando a direção certa para a interpretação. Bom, primeiramente dizer que há verbo de enunciação em ela estava fascinada com aquele desfile não está correto, porque aqui estamos só descrevendo um sentimento da senhorita Mel. Não tem ninguém falando nem expressando uma ideia diretamente com palavras. Então, vamos eliminar a letra A. Além disso, pessoal, a frase até onde? Não sei, senhorita Mel, que aparece na letra B, até mostra uma fala da personagem. Mas cuidado, aqui não tem nenhum verbo indicando fala de personagem. Não aparece um respondeu ou disse, por exemplo. Sabemos que é Matilda falando, mas não por meio de um verbo que indique isso. Então, a letra B também não vale. E a letra D com um trecho? Acho que até bem longe, Matilda respondeu. Até apresenta um verbo que indica fala, que é respondeu. Mas a pergunta quer saber em que parte a senhorita Mel falou com a Matilda. E quem fala aqui é a Matilda, não a professora. Portanto, a letra D também não é a resposta correta. Sobrou só uma opção, hein, galera? Na letra C temos pare, a senhorita Mel pediu. Olha aí o verbo pediu, bonitinho, mostrando claramente que a senhorita Mel falou e ainda como ela falou. Isso sim é um verbo de enunciação funcionando direitinho. Por isso, C de carequinha é a nossa correta. Maravilha, pessoal! Vamos agora a mais uma questão. Essa é um super desafio, então fiquem atentos, hein? Leia o texto e responda a questão. Felpo Filva. Na Toca 88 da Rua Despinhos, na cidade de Rapidópolis, morava um coelho solitário. Ele não recebia visitas, não tinha amigos, nunca queria saber de conversa com ninguém. Os vizinhos já estavam acostumados. Diziam que ele vivia no mundo da lua, que era distraído e desligado, e que tudo isso se podia entender, pois ele era um poeta. Ele era o famoso poeta e escritor Felpo Filva. Nosso enunciado diz o seguinte: os vizinhos entendiam o comportamento de Felpo porque letra A. Ele morava sozinho em uma toca? Letra B. Ele era um coelho sem amigos? Letra C. Os coelhos não gostam de conversar? Ou letra D. Os poetas costumam ser distraídos e desligados? Bonitos, antes de analisarmos as alternativas, vale lembrar que mensagem implícita é aquilo que o texto quer dizer sem dizer com todas as palavras. É uma ideia que entendemos lendo nas entrelinhas, interpretando o contexto. Não está escancarada no texto, mas dá para perceber com atenção.
Bom, primeiramente dizer que os vizinhos entendiam o comportamento do felpo porque ele morava sozinho em uma toca, como afirma a letra A, não está correto. Isso é apenas um fato sobre onde ele morava, e não uma explicação sobre o comportamento dele. Então, podem eliminar a letra A. Além disso, pessoal, a letra B diz que os vizinhos entendiam o jeito do felpo porque ele era um coelho sem amigos. Mas essa também é só uma característica dele. O texto até menciona isso, mas não explica o motivo da compreensão dos vizinhos com base nisso. Mais uma para cortar. Mandem embora a letra B. Mais uma coisa. O fato de os coelhos não gostarem de conversar não tem nada a ver com o que está no texto. Isso é uma coisa que o texto não sugere em nenhum momento. Então, a letra C também está errada. Sobrou só uma opção, hein, bonitos? A letra D diz que os poetas costumam ser distraídos e desligados. Isso sim é o que os vizinhos achavam. O texto mostra que eles justificam o jeito esquisito do felpo justamente porque ele era poeta. Ou seja, para eles, ser desligado fazia parte das características de todo poeta. Isso é uma mensagem implícita, que deduzimos pelo que está escrito nas entrelinhas. Por isso, D de deduzir é a resposta correta. Muito bem, pessoal! Vamos a mais uma questão desafio? Em breve, o professor Raul vai explicar ainda mais essas ideias escondidinhas nos textos. Leiam comigo. O que é maracatu? Entenda sua origem e conheça a importância dessa manifestação cultural. O maracatu é um dos ritmos populares mais importantes da região nordeste do país, caracterizado por representar a cultura da Zona da Mata do estado de Pernambuco. Há muitos anos o maracatu envolve e surpreende pessoas do mundo inteiro. A celebração popular de origem africana surgiu por volta do século XVII, em Pernambuco, em um período onde havia escravização no país. Segundo informações divulgadas pelo JC Cultura, o maracatu seria um festejo que relembra a coroação dos reis do Congo, que ocorriam em diferentes partes do Brasil desde o período colonial. Somente a partir dos anos 1930, com a realização do primeiro Congresso Afro-Brasileiro, o maracatu passa a ser visto como símbolo que representam Pernambuco e o seu povo. Nosso enunciado diz o seguinte: o assunto principal do texto é: letra A, a história do maracatu; letra B, a coroação dos reis do Congo; letra C, o sucesso do maracatu no mundo; ou letra D, o primeiro Congresso Afro-Brasileiro. Ao lermos o texto com atenção, conseguimos perceber que o autor está nos apresentando uma explicação completa sobre o maracatu, desde sua origem histórica até sua valorização cultural ao longo do tempo. Esse conjunto de informações nos ajuda a entender qual é o tema central, ou seja, sobre o que o texto fala de maneira mais ampla. A letra B diz que o assunto principal é a coroação dos reis do Congo. Esse fato é apenas um dos elementos mencionados para explicar a origem do maracatu. Não é o foco principal do texto. Então, vamos eliminar a letra B. Além disso, pessoal, a opção o sucesso do maracatu no mundo, da letra C, até aparece rapidamente quando o texto diz que surpreende pessoas do mundo inteiro. Mas isso não é o foco principal. É só um comentário breve. Eliminem aí a letra C também. E a letra D, que fala sobre o primeiro Congresso Afro-Brasileiro, traz uma informação bem específica, que está apenas no final do texto. É uma parte do conteúdo, mas não resume tudo o que foi apresentado. Mais uma para cortar. Por isso, podemos concluir com segurança que a letra A traz o assunto principal, que é a história do maracatu. Explica o que é o maracatu,
onde e quando surgiu, sua ligação com a cultura africana e como passou a ser reconhecido como símbolo de Pernambuco. Por isso, a de amor é a correta. Turma, quanto conhecimento relembramos hoje, hein? Chegamos ao final da nossa primeira parte do aulão, mas não saiam daí, que agora vem o professor Raul reforçar ainda mais os assuntos no Vamos Praticar. Vejo vocês na próxima, bonitos! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Olá, pupilinhos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vou ajudar vocês a praticar dois assuntos muito importantes, que são os seguintes: como identificar as informações implícitas e o tema de um texto. Prestem bastante atenção, pessoal, e divirtam-se! Vamos à primeira questão? Leia o texto e responda à questão. A borboleta. Trazendo uma borboleta, volta Alfredo para casa. Como é linda, é toda preta, com listas douradas na asa. Contente, o menino grita: é a primeira que apanho. Mamãe, vê como é bonita, que cores e que tamanho. Vamos lá, gente. Apanhar significa pegar ou recolher com as mãos. E o comando da questão é o seguinte: qual a mensagem implícita do poema? Letra A. A borboleta tinha listas douradas na asa. Letra B. A mãe de Alfredo amou a borboleta. Letra C. A borboleta é um pouco azulada. Letra D. O menino nunca tinha pegado borboletas. Agora é com vocês, pupilinhos! Tempo na tela! Pupilos, antes de analisarmos as alternativas, vamos conversar sobre o que é uma mensagem implícita. Olha só, quando a gente lê um texto, algumas ideias estão escritas diretamente, bem claras. Chamamos isso de mensagem explícita. Está tudo ali, é só ler e entender. Por exemplo, se eu digo, Pedro foi à padaria, a mensagem está bem clara, explícita. Ou seja, um menino chamado Pedro foi à padaria. Beleza? Agora vejam só. Mas outras vezes o texto não diz tudo com todas as letras.
Algumas coisas ficam escondidinhas nas entrelinhas e precisamos pensar um pouco mais, fazer ligações, usar o nosso raciocínio e interpretação para entender. Isso é o que chamamos de mensagem implícita. É aquilo que o texto quer dizer, mas sem falar diretamente. Por exemplo, se eu digo, finalmente o Pedro foi à padaria. Aí eu tenho uma mensagem implícita, escondida. Se a pessoa diz finalmente, a mensagem implícita é que Pedro não costuma ir à padaria ou demorou muito para ir. Isso não está claramente escrito no texto, mas conseguimos entender se usarmos a dedução, ou seja, se a gente pensar um pouquinho mais para além do texto. Agora que entendemos isso, vamos analisar as alternativas. Primeiramente, vamos ver a frase "é toda preta com listas douradas na asa". Bom, essa informação está bem clara no texto. Ela traz uma informação explícita, não implícita. Então, vamos eliminá-la. Tá bom, mas e a frase "a mãe de Alfredo amou a borboleta"? Será que é uma informação implícita? Pupilos, o texto não fala nada sobre a reação da mãe. Não diz se ela gostou, não gostou, nem se respondeu ao menino. Então, não podemos afirmar isso, certo? Como não temos nenhuma pista direta ou indireta no texto, também eliminamos a alternativa B. Agora olhem essa aqui. A borboleta é um pouco azulada. Peraí, isso é invenção, viu? Porque o poema não fala nada sobre azul. As únicas cores que aparecem são preta e dourada. Essa alternativa está totalmente enganada, então não vamos considerá-la. Sobrou só uma, hein, pupilos? Vamos ver o que diz o menino nunca tinha pegado borboletas. Ahá! Achamos a informação que está implícita no texto, pupilos. Olhem o que o poema diz. É a primeira que apanho. Mamãe, vê como é bonita. Pupilos, esses versos são bem importantes. Quando Alfredo diz que é a primeira borboleta que apanha, ele está revelando implicitamente que nunca tinha pego uma antes. Ele não precisa dizer com essas palavras, nunca peguei uma borboleta, mas entendemos isso por meio da frase. Isso é uma mensagem implícita porque não está explicada diretamente, mas a gente deduz com facilidade. Então, a letra D de dedução é a resposta correta. Meus queridos, guardem isso no coração de vocês. A mensagem implícita é aquilo que a gente entende mesmo que o texto não diga com todas as palavras. Usamos as pistas do texto e o nosso raciocínio para descobrir o que está sendo dito nas entrelinhas. E é isso que a gente fez aqui. E vamos que vamos, pupilos! Vamos fazer uma próxima questão. Leiam comigo. Leia o texto e responda à questão. Pupilos, observem que temos um cartaz que diz: valorize cada gota. O que é pouco para você pode ser tudo para alguém. Vamos lá, que mensagem podemos inferir a partir desse texto? Letra A, existem pessoas que não têm acesso à água. Letra B, a água não é valorizada pelas pessoas do Brasil. Letra C, a água é menos preciosa do que o dinheiro. Letra D, existe pouca água no território brasileiro. Agora é com vocês!
Pupilos, vamos analisar juntos as alternativas, lembrando do que conversamos sobre informações implícitas, ou seja, aquelas que não estão ditas de forma direta, mas que podemos perceber ao interpretar o texto com atenção. Bom, a letra B fala que a água não é valorizada pelas pessoas do Brasil, mas o texto não traz nenhuma indicação de que o problema está no Brasil ou que as pessoas não valorizam a água. Já a letra C diz que a água é menos preciosa do que o dinheiro. Essa é uma ideia que o texto não diz em nenhum momento. Muito pelo contrário, o texto sugere que a água é muito preciosa e que devemos valorizá-la. Podem tirar a letra C, pessoal! A letra D, pupilos, fala que existe pouca água no território brasileiro. O texto não discute a quantidade de água disponível, mas sim o valor que a água tem para algumas pessoas, independentemente da quantidade existente no país. Ou seja, vamos retirando a letra D também. Agora, a letra A mostra uma informação que podemos entender lendo nas entrelinhas. Quando o texto diz "o que parece pouco para você, pode ser tudo para alguém", junto da imagem da gota caindo sobre uma mão estendida, ele nos faz refletir sobre a importância da água para quem não a tem em abundância. E por isso, cada gota de água deve ser valorizada como um bem. Essa é uma informação implícita importante que não está escrita literalmente, mas que conseguimos perceber refletindo sobre a mensagem do texto. Então, pupilos, a resposta correta é a letra A, porque ela representa essa informação implícita que o texto quer que a gente entenda. Há pessoas que precisam muito da água, então devemos cuidar muito bem desse recurso. Agora, leia o texto e responda à questão. Jovem amazonense leva projeto para a maior feira de ciência do mundo nos EUA. O estudante amazonense Elime Neve Benzecri, de 17 anos, vai representar o Brasil na Feira Internacional de Ciência de Engenharia, em maio de 2025, em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos. Ele desenvolveu um projeto que resgata o uso do ariá, tubérculo tradicional da Amazônia, como alternativa no combate à insegurança alimentar. Intitulado Amazônia Chibata Ariá, uma alternativa de alimento para o combate da insegurança alimentar na Amazônia brasileira em tempos de mudanças climáticas. O projeto foi orientado pelas pesquisadoras doutora Noêmia Ishikawa, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e doutora Ruby Vargas Isla Gordiano. Vamos lá, gente. O que é um tubérculo? Tubérculo é a parte de uma planta que cresce debaixo da terra e guarda alimento para ela, como a batata, por exemplo. Agora, qual o tema do texto acima, gente? Letra A, tubérculo chamado ariá. Letra B, o projeto do jovem amazonense. Letra C, a feira ocorrida no EUA. Letra D, as plantas da Amazônia. Tempo na tela!
Então, pupilos, antes de analisarmos as alternativas, vamos conversar um pouco sobre o que significa o tema de um texto. Bom, o tema é o assunto mais importante que está sendo tratado. É aquele sobre o qual o texto todo gira. Ele aparece desde o comecinho e vai sendo desenvolvido até o fim. Algumas formas de descobrir esse tema é, por exemplo, observar o título e as palavras que mais aparecem no texto. Por exemplo, em um texto chamado A Princesinha Encantada, em que aparecem várias vezes as palavras criança e princesa, podemos chegar à conclusão de que o tema é a infância da princesa. Entenderam, pupilos? Então leiam o texto com atenção e procurem saber qual é a informação principal, aquela que comanda todas as outras informações do texto. Agora que entendemos o que é tema principal, vamos ver por que algumas alternativas não são corretas. Bom, a letra A fala sobre o tubérculo chamado areá. Esse tubérculo aparece no texto, sim, mas é apenas parte do projeto do estudante. O texto não é sobre o areá em si, e sim sobre o que o estudante fez com ele. Por isso, essa alternativa traz só um detalhe, e não o assunto principal. Então descartaremos a letra A. Pupilos, já a letra C fala sobre a feira nos Estados Unidos. Essa feira é mencionada, mas só como o lugar onde o estudante vai apresentar o seu projeto. O texto não fala sobre como é a feira, quem mais participa, nem o que acontece lá. Então, essa alternativa também mostra apenas uma parte pequena da história. Eliminaremos a alternativa C. Já a letra D diz que o tema são as plantas da Amazônia. Meus queridos, esse texto nem fala sobre várias plantas, só menciona uma e bem rapidinho. Então, essa opção também está fora de questão. Muito bem, pupilos! Então, qual a resposta correta? Vamos voltar ao nosso texto. O título já nos dá uma dica. Jovem amazonense leva projeto para a maior feira de ciência do mundo nos EUA. No primeiro parágrafo, já ficamos sabendo que o estudante Eli, de 17 anos, vai representar o Brasil com um projeto sobre o areá, um tubérculo da Amazônia, como alternativa para combater a insegurança alimentar, ou seja, como forma de alimentar a população mais carente. Depois disso, o texto continua explicando o nome do projeto, qual foi a ideia principal dele e quem ajudou o estudante a desenvolvê-lo. Ou seja, tudo que está no texto gira em torno do projeto que o Eli criou e do reconhecimento que ele está recebendo por isso. Portanto, a alternativa B é a resposta correta, porque o tema principal do texto é o projeto do jovem amazonense. Leia o texto e responda à questão. Formigas produzem leite? Descoberta surpreende cientistas. Elas não se movimentam, não se alimentam, não fazem nada óbvio em meio a toda a agitação em curso no formigueiro, afirma Daniel Cronauer, da Universidade Rockefeller, em Nova York, Estados Unidos, que é mirmecólogo, um cientista que estuda formigas. Nesta semana, em um novo artigo publicado na revista científica Nature, Cronauer e seus colegas revelaram que algumas formigas, que geralmente passam despercebidas, prestam um serviço crucial à colônia. Seus corpos em desenvolvimento produzem uma substância semelhante ao leite, que fornece nutrientes importantes para o restante da colônia. E esse fenômeno não está presente apenas em uma espécie, mas em no mínimo uma espécie em cada uma das 5 principais famílias de formigas. Bom, meus queridos, o texto tem como assunto principal, a letra A, as formigas que são operárias nas colônias. Letra B, as formigas que ajudam a abelha rainha. Letra C, os cientistas que estudam o leite das formigas. Letra D, o fato de certas formigas produzirem leite. Tempo na tela!
Pupilos, agora que vocês já leram o texto com atenção, vamos analisar juntos as alternativas para entender qual delas apresenta corretamente esse tema. Bom, a letra A fala sobre as formigas que são operárias nas colônias. O texto menciona a colônia sim, mas não está focado nas operárias, nem explica o papel delas. Então, essa alternativa está totalmente descartada. Pupilos, já a letra B fala sobre as formigas que ajudam a abelha rainha. Gente, no texto não há nenhuma menção a abelhas, ou ajuda para abelhas rainhas. Então, essa alternativa vai ser descartada também. Já a letra C diz que o tema são os cientistas que estudam o leite das formigas. Bom, o texto cita um cientista e seu estudo, mas o cientista é apenas uma parte do texto que serve para apresentar a descoberta. Não é o tema principal. Muito bem, pupilos. Então, qual a resposta correta? Vamos voltar ao nosso texto. O título já nos dá uma dica. Formigas produzem leite? Descoberta surpreende cientistas. Pupilos, no corpo do texto, descobrimos que certas formigas produzem uma substância parecida com leite, que é muito importante para a colônia. O texto explica essa descoberta e destaca que ela acontece em várias espécies de formigas. Por isso, a alternativa D é a correta, porque o tema principal do texto é o fato de certas formigas produzirem leite. Pupilos, terminamos mais um aulão. Vocês foram o máximo me acompanhando até aqui. Eu espero que vocês continuem arrasando desse jeito sempre. Abraço e até a próxima. Tchau!